Graça e paz, pais e mães que oram, que o Senhor abençoe cada um de vocês, dos seus filhos, que seus filhos sejam grandemente abençoados e que você seja grandemente abençoado. Semana 13 de nossa oração dos 9 meses, o título é a Graça da Paternidade, Gênesis 22, de 3 a 8. Vamos abrir esse texto? Gênesis 22, 3 a 8. Vamos lá. Muito bom estar aqui com vocês. 22, de 3 a 8. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar ao longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. A história de Abraão, esse texto foi escrito por Marcos Julião e eu vou lê-lo então. A história de Abraão mostra-nos o poder de Deus de fazer por nós o que é humanamente impossível, dando a esse homem de fé o privilégio de ser pai como parte de uma promessa maior. Mesmo sendo ele já velho e aos olhos humanos sem a possibilidade de gerar filhos, vemos sem dúvida a graça de Deus se manifestando em fazer o impossível para cumprir seus propósitos e nos abençoar. O texto que temos diante de nós registra um momento muito precioso e importante na vida deste pai e seu filho. Esta passagem registra o momento em que a prova da fidelidade de Abraão a Deus está no seu ponto mais crítico, a hora da decisão. Sabemos que toda a história de Abraão é marcada por ações de fé. O pai da fé saiu de sua casa, trabalha, peregrina, conquista, guerreia, cava poços, negocia, associa-se, tem seu filho e chega até esse momento de entrega por fé, em obediência, percebendo e vendo a ação de Deus em seu favor. Com todas as suas fragilidades, com inúmeros momentos de conflitos pessoais e familiares, ele foi rompendo pela fé até visualizar a promessa de Deus sendo gerada. Abraão sai da sua casa, com a promessa de ser pai de uma grande nação, e chega aqui, muitos anos depois, com mais de 100 anos de idade, com a semente em suas mãos no caminho do sacrifício, sem abandonar a fé. Certamente seu filho cresceu, recebendo palavras consolidadoras do projeto de Deus para a sua vida. Então, ele sabia que a promessa dada a seu pai seria sua herança. O jovem Isaque certamente já havia visto seu pai oferecer sacrifício a Deus. Ele percebia que algo estava diferente. Sua pergunta no texto que destacamos nos leva a entender que ele percebia que algo estava faltando. Onde está o sacrifício? Neste momento, a estabilidade, a fé confiante de Abraão de que Deus providenciaria foi certamente alento para o seu coração, cheio de perguntas. A confissão de fé gerou em Abraão uma serenidade que trouxe a seu filho tranquilidade e segurança. O texto registra ainda que os dois andavam juntos. Amados e amadas, pais e mães que oram, quando abraçamos esse projeto, estamos expressando nosso desejo de ser pessoas que, pela fé, podem promover alento, mudanças e consolidação das vidas de nossos filhos e filhas para a glória de nosso Deus. E nesse sentido, olhar para a história de Abraão e Isaque traz ao meu coração a certeza de que o nosso Deus fará coisas grandes e poderosas, pois ele tem uma promessa para nós. Somos todos filhos e filhas da fé, e Abraão é o pai da fé. Somos assim herdeiros e herdeiras da promessa de que nossa descendência será numerosa e servirá ao Senhor
o Todo-Poderoso de Israel. A primeira lição que podemos tirar dessa história é que todas as coisas permanecem no controle de Deus. Coisa boa saber isso, né, gente? Mesmo que façamos ou deixemos de fazer, o Senhor permanecerá velando pela sua promessa. O tempo pode parecer longo e demorado, as circunstâncias podem parecer desfavoráveis, o lugar pode ser o menos provável. Não perca a fé. As promessas de Deus para a nossa família, para nossos filhos, serão fielmente cumpridas por Deus. A realidade não determina a verdade, mas a verdade determina a realidade. Ou seja, nunca é tarde demais. Jesus Cristo é a verdade que liberta e que transforma a realidade. Outra lição que tiramos dessa história é que a fé e estabilidade dos pais gera nos filhos uma segurança e confiança também genuínas e extraordinárias. Quando o jovem Isaac percebeu que faltava o sacrifício que ele e seu pai já tinham subido ao lugar da oferta, ele questionou seu pai, quem sabe para entender o que estava acontecendo. A serenidade e confiança de Abraão cala profundo no coração de Isaac, que permanece ao seu lado, tranquilo. Este é para nós um desafio tremendo. Passarmos aos nossos filhos a certeza confiante de que eles não serão destruídos, de que Deus providenciará o meio e o recurso necessário. Se crermos, veremos a glória de Deus na vida dos nossos filhos e filhas. A última lição que destacamos aqui é que precisamos em todo o tempo estar ao lado de nossos filhos. Andavam ambos juntos. Essa frase repete-se 2 vezes no texto que a gente leu. Somos e precisamos ser um modelo de fé, serviço, amor, presença e dedicação para nossos filhos e filhas. O andar junto, discipular, é que dará a eles o caráter de homens e mulheres de fé, que vivem de modo digno da vocação em Cristo Jesus. Precisamos estar ao lado de nossos filhos e filhas, mesmo quando é difícil para nós. Mesmo quando não aceitamos suas escolhas e decisões, precisamos permanecer ao seu lado, sendo sempre o modelo, o amigo e amiga. Não precisamos, e às vezes não podemos, concordar com o modo de perceber, ver e viver de nossos filhos, mas precisamos estar sempre ao lado deles, em todos os momentos. Dinâmica de oração. Faça uma lista de suas expectativas e sonhos a respeito de seus filhos e filhas, individualmente, e apresente em oração durante o mês, entregando essas expectativas e também a vida deles em confiança ao Senhor, crendo que Ele fará sempre o melhor por eles e elas. Amém. As lições que a gente aprende nesse texto, que são grandiosas na vida de Abraão, primeiro é que Deus está no controle. Ele tem domínio sobre as coisas. Nada está solto. Às vezes nós achamos que as coisas estão soltas, que Deus não está no controle. Mas Deus tem o controle de todas essas coisas. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Então, tenha sempre em mente que Deus está no controle de tudo. A segunda lição é que a estabilidade nossa de fé dá tranquilidade para os nossos filhos. Se nós nos desesperamos, eles também se desesperam. Se nós mantemos a nossa fé firme e tranquila, eles estarão tranquilos. E a última lição, então, que eles falam, que aqui o texto fala, é que eles andavam juntos. Queridos e queridas, tem muitos momentos na vida em que nós não aceitamos as escolhas dos nossos filhos, em que nós ficamos muito tristes com as escolhas, com as coisas que acontecem, mas nós precisamos permanecer junto com eles, junto em todo o tempo. Muitas vezes na minha vida eu caminhei junto, chorando no meu coração por não concordar com algumas coisas, mas eu sempre escolhi estar junto dos meus filhos, das minhas filhas. E isso fez toda a diferença no nosso relacionamento. Por isso, esteja andando junto com os seus filhos e filhas. E ore, vamos continuar orando por esse tempo, pelos nossos filhos e filhas. Deus é o Deus do milagre, o Deus que provê para si o Cordeiro. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo tão especial, que nós vamos continuar orando pelos nossos filhos e filhas. Pai,
Ajuda-nos a ser como Abraão, que anda junto, que tem uma fé tranquila, meu Pai, e que está sempre junto com o seu filho, e que também sabe que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Ajuda-nos a ser bom exemplo, a ser modelo para os nossos filhos. Ajuda-nos a ter intimidade com os nossos filhos e podermos orientá-los a cada dia. Nos abençoa, nos guarda e agora coloco diante de Ti os nossos filhos. Nós entregamos os nossos filhos a Ti. Entregamos como Abraão entregou em obediência e louvamos o Teu nome por isso. Abençoa cada mãe e pai que está orando nesse momento pelos seus filhos. Que o Senhor esteja abençoando e guardando em nome de Jesus. Amém. Nós cremos no milagre sobre a vida dos nossos filhos. Amém?